Estamos dando início a mais um projeto aqui da nossa igreja, Ministério Ver Church, onde nós iremos ler a palavra de Deus. O tema para esse nosso projeto, o nome do nosso projeto é Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da palavra de Deus. Então este será o tema desse novo propósito, novo projeto que nós estaremos inicializando. E você que vai entrar neste projeto, junto comigo, para nós lermos a palavra de Deus, não só lermos, mas lermos e conforme cada assunto nós vamos parando, vamos meditando, nós vamos aprendendo ainda mais, como o próprio nome diz, nós vamos nos alimentar cada dia mais, lendo a palavra de Deus. Começaremos esse projeto com o Novo Testamento, com o primeiro evangelho do Novo Testamento, o evangelho de Mateus. Começaremos lendo, analisando, não somente lendo as linhas, mas lendo também o que está escrito entre as linhas. E é ali que Deus fala conosco. É nas entrelinhas que Deus, ele se manifesta a todo aquele que busca o conhecimento. Então nós vamos começar no evangelho de Mateus, que o autor, como o próprio nome diz, é Mateus. Ele é o autor deste livro. Mateus significa dom de Deus. É o significado do nome do evangelista. A data que foi escrito o livro, ele está entre 70 a 80 depois de Cristo. Então, nesse período, foi o período que esse livro foi escrito. Qual é o propósito do livro do Evangelho de Mateus? Provar que Jesus é o Messias, que ele é o Rei eterno. E para quem foi escrito o Evangelho de Mateus? Foi escrito principalmente para os judeus, para que eles viessem a crer que Jesus Cristo ele é o Messias, que Jesus Cristo ele é o Rei que havia de vir. O Evangelho de Mateus, ele tem dois assuntos, dois temas, os quais nós vamos ler e vamos meditar. O primeiro tema do Evangelho de Mateus é a genealogia de Jesus. E o segundo tema, o nascimento de Jesus Cristo. Então se prepare, nós estamos preparando também para você um material, um caderno para você ir anotando todos os estudos, todos os assuntos que cada capítulo aborda, que cada capítulo vai nos mostrar. Então, você vai adquirir esse livrinho, essa caderneta, e ali você vai anotar, vai marcar tudo aquilo que nós formos falando, tudo aquilo que nós formos aprendendo, à medida que nós vamos lendo, você vai anotar para que mais tarde você possa voltar, ler, reler, estudar, enfim, aprender. Eu creio que neste propósito você vai aprender coisas maravilhosas através da leitura da palavra, além de você conhecer cada assunto que cada evangelho traz. E assim nós pretendemos não só fazer no evangelho de Mateus, mas como fazer também no Marcos, Lucas, fazer no evangelho de João, fazer em Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e por aí vai. À medida que nós formos estudando, nós vamos adiantando a leitura da Bíblia. Amém? Então, nós começaremos esta leitura com Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, que fala da genealogia de Jesus. Se você quiser pegar a sua Bíblia, me acompanhar, eu sempre estarei usando a versão nova, versão internacional, a NVI, porque ela é mais fácil de nós compreendermos. Vamos lá para a leitura? Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, verso 1 ao 17. Como nós falamos, o assunto é a genealogia de Jesus. Quem já não fez na escola a sua árvore genealógica, aonde mostra todos os descendentes, todos aqueles antepassados da nossa família? Jesus também, ele tem a sua árvore genealógica, e nós vamos ler agora. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abiás. Abiás gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Joconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, e 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Esta é a genealogia, a família de Jesus. Nós vamos meditar um pouco, porque muitas vezes, ao ler a genealogia, nós achamos que não tem nenhum proveito, não há nada que se possa tirar de aprendizado quando lemos a genealogia. Mas, ao contrário do que você possa pensar, podemos sim aprender com a família, com a descendência, com os antepassados de Jesus Cristo. Muitas vezes nós nos clamamos, porque, quem sabe, os nossos antepassados não deram bons exemplos. Muitas vezes nos achamos indignos de sermos abençoados, de termos uma vida abençoada, porque os nossos antepassados erraram, porque os nossos antepassados fizeram coisas que realmente não agradavam a Deus, e isso possa ter trazido para nós, quem sabe, maldições, coisas irremediáveis, coisas que não tem mais volta, não tem solução. Amados, descansa a tua alma, porque se nós olharmos para a descendência, os antepassados de Jesus, nós vamos ver que os antepassados de Jesus também, houve muitas pessoas que erraram, muitas pessoas que tinham um passado duvidoso, um passado problemático, e nada disso impediu Jesus de cumprir a vontade do Pai. Assim como eu digo para você, que não tem nada que os nossos antepassados fizeram que irá nos impedir de vivermos a vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero dar aqui alguns exemplos na genealogia, aonde nós vamos ver que fala que Isaque gerou Jacó. Queridos, na genealogia sempre consta o nome do primogênito. O filho mais velho sempre é o citado. Mas quando nós olhamos aqui no início, no versículo 2, Abraão gera Isaque, Isaque gerou Jacó. É um pouco estranho, porque deveria ser Isaque gerou Esaú, e não Jacó. Esaú era o primogênito. Mas por que Esaú, sendo primogênito, não consta na genealogia de Jesus? É importante nós lembrarmos que na história de Esaú e de Jacó,
Jacó ele nasce agarrado no calcanhar de Esaú, querendo tomar o lugar do seu irmão. E à medida que eles vão crescendo, a mãe de Jacó sempre foi mais por Jacó do que Esaú. E um certo dia, quando Isaac já tinha uma idade avançada, ele chama seu filho Esaú para que ele viesse ser abençoado, que ele viesse receber a bênção do pai. E naquele momento uma trama é feita e Jacó ele usurpa, Jacó pega o lugar de Esaú. Ele primeiramente negocia com Esaú a primogenitura por um prato de lentilhas e depois, auxiliado pela sua mãe, ele vai e rouba a bênção que seria para Esaú. Então, por causa disso, porque Esaú não valorizou a bênção de ser o primogênito, a bênção de estar recebendo a oração, a bênção de seu pai, ele menosprezou isso e trocou isso por um prato de lentilhas. Ele perde o direito de estar na genealogia. Então, todas as vezes que nós não valorizarmos a posição que Deus nos colocou, a bênção que Deus reservou para nós, e nós negociarmos isso por qualquer outra coisa que seja. Esaú foi por um prato de lentilhas. Muitas vezes nós podemos negociar, quem sabe com coisas favoráveis à nossa vida, quem sabe com algo financeiro, alguma posição, algum status, algo que queremos conquistar, e nós negociamos coisas que são inegociáveis, bênçãos que são inegociáveis. Isso pode ocorrer em que nós venhamos ser tirados da história, assim como Esaú foi tirado e Jacó foi colocado no lugar de Esaú. Temos também duas mulheres que, aos olhos humanos, eram mulheres que não poderiam estar na genealogia de Jesus. Primeira mulher é Raabe. Raabe era uma prostituta que morava em cima dos muros de Jericó. Raabe era uma mulher da vida, era uma mulher que estava condenada a morrer, naquela situação em pecado, naquela situação de vergonha. Mas um dia, Raabe, ela aproveitou a oportunidade de mudar de história. Quando ela guarda os espias na sua casa e salva a vida dos espias, ali ela faz um tratado com eles, para que ao invadirem Jericó, pudessem resgatar ela e a sua família, salvando-os da morte. E ali, queridos, ela consegue mudar a história da sua vida, ao ponto de entrar na genealogia de Jesus. Uma pessoa que estava totalmente fora, através de uma atitude de fé, através de um ato de fé, ela agarrou a oportunidade e trocou toda a história da sua vida. Todas as vezes que nós aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá para mudarmos de vida, com certeza também colheremos bons frutos na nossa caminhada. Primeiro foi Raabe. Segunda mulher é Ruth. Ruth, a moabita. Ruth, que não pertencia ao povo de Deus, não era judia, era moabita, inimiga do povo judeu. Mas quando ela consegue estar junto com Noemi, e ali Noemi fala para ela a respeito do Deus de Israel, Ruth, ela atenta para as palavras da sua sogra, aonde falava sobre o Deus de Israel, e quando a Noemi ela vai embora, ela volta para Belém, ela despede as suas duas noras, a Ruth e as duas noras, a Ruth e a Orfa. Ela despede as duas e diz: olha, voltem para a casa de seus pais, voltem para suas vidas. Uma vai embora, mas Ruth, ela diz naquele momento: a partir de hoje, onde tu fores eu irei, aonde tu deitares eu deitarei, teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então, a partir dessa declaração de fé, Ruth, ela vai agora ter o direito de entrar na genealogia de Jesus. Olha quantas coisas maravilhosas nós estamos aprendendo, relembrando, só na genealogia. Outro ponto que eu quero chamar a atenção está no versículo 11 da genealogia, aonde vai dizer: e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Ou seja, quando
o povo é tirado da sua terra, é levado escravo para a Babilônia, lá naquele momento de tortura, naquele momento de tristeza, aonde para muitos não tinha mais jeito, aonde para muitos era o fim de uma história, era o fim de uma vida, né? Naquele momento onde para muitos era o fim, houve continuidade do projeto de Deus. Mesmo quando nós achamos que não há mais solução, queridos, Deus ainda nos dá forças para continuarmos o seu projeto aqui nessa terra. Vê que na genealogia, na primeira fase desses 14 anos da genealogia, termina dizendo que lá no tempo do exílio, quando Satanás pensou que ali ia frear, que ali ia parar com a história, com o processo, o projeto de Deus na terra, mesmo na Babilônia, mesmo na escravidão, eles continuaram se procriando, continuaram dando a continuidade na genealogia até que se chegasse o cumprimento da vontade de Deus. Então não são tempos difíceis que irá nos impedir de vivermos o projeto de Deus aqui na terra. Ainda que você esteja passando por momentos difíceis, creia, o projeto de Deus não pode parar na nossa história. Amém? Então vai dizer no versículo de número 17, assim ao todo, houve 14 gerações, de Abraão a Davi, e depois mais 14, de Davi até o exílio da Babilônia, e por último, mais 14, do exílio até Cristo. Ou seja, a obra de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus não pode parar. Então, ao olharmos a genealogia, nós não vamos nos lamentar pelo passado, mas nós vamos garimpar histórias maravilhosas que nos fortaleçam, histórias maravilhosas de pessoas que superaram, de pessoas que aproveitaram as oportunidades, de pessoas que mesmo em momentos de exílio, mesmo em momentos de escravidão, de tristeza, deram continuidade ao projeto de Deus. Que nós possamos também olhar para a nossa genealogia e não nos lamentarmos, mas tirarmos dali os bons exemplos. Claro que existem os maus exemplos, mas não vamos focar nos maus exemplos. Vamos focar somente nos bons exemplos da nossa genealogia. Você já fez a sua árvore genealógica? Procure pesquisar os teus antepassados, procure conhecer um pouco a história da sua família e tirar dali bons exemplos, bons testemunhos, para que nós possamos dar continuidade ao projeto de Deus que é em nós e através de nós. Lemos o capítulo 1, primeiro assunto, que era a genealogia de Jesus, que foi do versículo 1 até o 17. Agora nós vamos para o próximo assunto do capítulo 1 de Mateus, que é o nascimento de Jesus Cristo. Verso 18 ao 24, que vai dizer assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa,
mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz ao filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Essa é a narração de como foi o nascimento de Jesus. E é interessante, porque o nascimento de Jesus, ele foi o maior projeto de Deus nessa terra. Deus tem vários projetos na terra. Deus teve o projeto do dilúvio, Deus teve o projeto de tirar o povo do Egito, Deus teve o projeto de abrir o Mar Vermelho. Enfim, Deus ele fez vários projetos na terra, mas nenhum deles se compara ao projeto da entrada do seu Filho na terra para poder resgatar a humanidade. Então, este grande projeto, o maior projeto de Deus na terra, ele veio de uma forma inusitada. Ele veio um grande projeto, um grande presente, mas embrulhado em papel de jornal, né? Em papel que não mereça a glória e a honra do projeto. Queridos, isso me faz pensar que todas as vezes que nós queremos iniciar um grande projeto, nós sempre queremos fazê-lo de forma que todos venham olhar e se admirar, né? Todos nós queremos fazer o projeto de uma maneira que seja grandiosa já desde o seu início. Mas nós olhamos na palavra de Deus que Deus ele faz o contrário. Ele faz o seu grande projeto ser iniciado num pacote chamado problema, chamado dificuldade. José estava comprometido com Maria, como se estivessem noivos. Ainda não haviam tido relações, eles ainda estavam apenas comprometidos. E Maria recebe a visita do anjo, o qual lhe diz que ela era abençoada, ela era agraciada, e que ela daria à luz a um filho, que seria o Filho de Deus. Maria assume, ela aceita a responsabilidade, e naquele momento ela é tocada pelo Espírito Santo, e ela fica grávida de Jesus Cristo. Ela dá notícia ao seu pretendente, a José, e diz: José, estou grávida. Hoje, quem sabe, nos nossos dias, uma pessoa, uma moça grávida antes do casamento, apesar de ser errado, se tornou algo normal, se tornou algo corriqueiro em nosso meio, né? Quantos de nós não conhecemos jovens que engravidaram e não têm o marido, são mães solteiras? Hoje não há nenhuma penalidade para isso, mas naquele tempo, no tempo de Maria e de José, uma atitude como essa, queridos, ela poderia perder a sua vida sendo apedrejada, porque estava grávida antes de estar casada. Então, olhe o nível de problema, de dificuldade que esse casal já enfrentou antes mesmo de se casarem. Eles já estavam enfrentando essa dificuldade. Mas o que eu quero frisar aqui é que o maior projeto de Deus, ele vem embrulhado num pacote chamado problema. E isso me faz meditar. E os problemas que nós enfrentamos? E as dificuldades que chegam até nós nos nossos dias? Será que também não é um grande projeto de Deus a se realizar na nossa vida? E que muitas vezes, por virem em pacotes de problemas, nós não entendemos, nós não enxergamos. Assim como José, ele recebe esta encomenda de problema nas suas mãos, esta bomba que chegou nas suas mãos. Vamos aprender com ele como nós podemos viver esses grandes projetos de Deus embrulhados em forma de problema. Primeira coisa, José, ao receber a notícia da gravidez de Maria, José, ele não toma nenhuma atitude precipitada. José, ele não estoura. José, ele não briga. José, ele não expõe Maria. A Bíblia vai dizer que José, ele para, ele pensa, ele deixa a noite passar
para depois, no outro dia, com a cabeça mais fria, com os pensamentos mais acertados, para ele depois tomar uma decisão. Muitas vezes nós não vivemos os grandes projetos de Deus para a nossa vida, porque nós tomamos atitudes precipitadas, porque nós, ao depararmos com um problema, nos depararmos com uma situação difícil, primeira reação é falar bobagem, primeira reação é tomar atitudes precipitadas, e assim nós deixamos de viver os grandes projetos de Deus para essa terra através de nós. José nos ensina a pararmos, a descansarmos, a realmente meditarmos antes de tomarmos qualquer decisão. José, ele ainda consegue deitar, ele dorme, e durante o sono, ele é visitado por um anjo, que diz para ele: olha, não se preocupe, receba Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, o anjo, ele vem agora e ele direciona José, ele fala para José: José, não temas, receba Maria, ela não está mentindo, ela não lhe enganou, o que vem dela é do Espírito Santo. Então, o anjo começa a confirmar a José tudo aquilo que estava acontecendo, que era um projeto de Deus, e ele vai mais longe. O anjo diz assim: tudo isso está acontecendo para que se cumpra a palavra de Deus. Porque o profeta antigamente já declarou que uma virgem daria luz a uma criança. Então o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo com Maria, é o cumprimento da palavra de Deus. Amados, muitas vezes, quando as coisas acontecem na nossa vida, nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. Muitas vezes pessoas oraram por nós, pessoas pagaram um preço por nós, quem sabe pessoas profetizaram mudança na nossa vida, transformação na nossa vida, e elas começam a acontecer em formas de problemas, de mudanças, de transformação, e isso muitas vezes para nós é identificado como situação difícil, como problema, mas hoje o anjo do Senhor vem te dizer que muitas vezes isso é o cumprimento da palavra de Deus, é o cumprimento, quem sabe, de alguém que orou, de alguém que intercedeu por você, para que você fosse uma bênção nas mãos de Deus, e hoje você está vivendo isso. Esse grande projeto de Deus na sua vida está vindo com um pacote de problema para que se cumpra a oração de alguém em teu favor e em teu respeito. Então José, ele entende agora que o que está acontecendo com ele é algo da parte de Deus para a vida dele. Então José, ele recebe a orientação, e o principal, depois que ele aceita Maria, ele obedece tudo aquilo que o anjo lhe falou, porque não adianta nós ouvirmos algo e não obedecermos. A bênção vem quando nós ouvimos e obedecemos. José dormiu com dúvida, foi esclarecido durante o sono, e ao amanhecer ele obedece a palavra do anjo. Ele recebe Maria, ele abraça Maria, ele casa com Maria, e simplesmente ele obedece. Quando a criança nasce, ele coloca o nome de Jesus, como o anjo assim lhe ordenara. Queridos, como diz a própria palavra, obedecer é melhor que sacrificar. Que nós possamos obedecer a palavra de Deus, obedecer a vontade de Deus, para que a nossa vida venha a ser bênção nas mãos do Senhor, para que os grandes projetos de Deus venham a se cumprir em nós e através de nós. Amém? Outro fato interessante nesse texto aqui que nós lemos sobre o nascimento de Jesus, é que muitas vezes, quando algo dá errado na vida de alguém, essa pessoa tem a mentalidade de dizer assim: olha, já que deu errado mesmo, agora eu vou fazer de qualquer jeito. Tem um ditado aí que muitos dizem: já que eu estou no inferno, não custa nada abraçar o diabo. Ou seja, já deu errado, então agora eu vou chutar o balde, agora eu vou fazer de qualquer maneira, já deu errado mesmo, então vou fazer de qualquer jeito. José foi diferente. José diz assim: olha, já que Maria agora está grávida, eu não vou tocar nela, até
que a criança nasça. Ele poderia dizer assim: já que ela já engravidou mesmo, agora eu vou ter relação com ela, agora ela já está grávida mesmo, e a culpa é de Deus, porque foi Deus que arrumou esse problema, então agora eu vou mesmo fazer tudo o que eu quero fazer com Maria. Queridos, não faça isso. José, ele nos ensina que nós devemos honrar a Deus. Mesmo que algo não saia como nós queiramos, que nós planejamos, queridos, nós temos que honrar a vontade de Deus. José, diz a palavra que José não teve relações com ela enquanto não deu à luz ao filho. Ou seja, ele continuou a sua vida de santidade, ele continuou a sua vida de obediência, de temor a Deus, até o dia que a criança nasceu. Depois que Jesus nasceu, aí sim, ele teve relações com ela, teve outros filhos, Jesus teve irmãos. Então, antes ele não tocou, ou seja, eu vou honrar a decisão de Deus na vida de Maria, e eu não vou tocar nela até o nascimento de Jesus. Então, amados, nesse texto que nós lemos, de 18 até o 25, nós vamos ver que Deus, Ele tem grandes projetos para fazer ainda aqui nessa terra. E esses grandes projetos serão feitos através da minha vida, através da sua vida. Deus quer fazer grandes projetos através de nós. Mas não espere que esses grandes projetos venham em carros de som, venham sobre as asas dos anjos, venham em formas celestiais. Não, esses grandes projetos, a maioria deles, para não dizer todos eles, virão em pacotes chamados problemas, dificuldades, obstáculos, que nós deveremos sim vencê-los, ultrapassá-los, viver a fé, crendo na promessa de Deus, e aí sim nós vamos ter a alegria de poder fazer parte desses grandes projetos de Deus. Imagina José tendo a alegria de estar com um projeto de Deus nos seus braços, podendo ensinar Jesus os primeiros passos, tendo a alegria de ensinar Jesus a falar, a escrever, ensinar Jesus o ofício de carpinteiro. Olha só, queridos, a alegria que José teve de poder, fazer parte desse grande projeto de Deus, que era trazer Jesus a esse mundo. E eu quero que você tenha essa grande alegria de poder participar, ser participante dos grandes projetos de Deus para a nossa vida. Amém? Então assim nós terminamos o capítulo de número 1 do Evangelho de Mateus, aonde tivemos dois assuntos que você já deve ter anotado aí na sua caderneta, aí na folha. Primeiro assunto, a genealogia de Jesus, e o segundo assunto, o nascimento de Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe. Amanhã estaremos lendo o capítulo de número 2 do Evangelho de Mateus. Até lá, que Deus te abençoe.